Bem-vindos a mais um Investindo com Yuri. Aqui eu te ensino a ter seus primeiros R$ 20.000 investidos de forma segura e gerando renda extra todos os meses. Eu sou Yuri Wagner e o episódio de hoje é para quem tem dinheiro na poupança, tá certo? Você vai descobrir se vale a pena ter dinheiro na poupança. Bom, o fato é o seguinte, hoje no Brasil, cerca de 67 milhões de pessoas, 67 milhões de brasileiros têm pelo menos R$ 100 guardados na caderneta de poupança. E a pergunta é, ainda vale a pena deixar dinheiro na poupança? Ou será que tem algum investimento melhor, com características melhores que a poupança, que você possa fazer e substituir completamente a poupança, certo? Sem perder em segurança e ganhando em rentabilidade. Bom, é isso que vai descobrir até o final do vídeo. E, primeiro de tudo, você tem que entender o que é a caderneta de poupança. A caderneta de poupança e como ela funciona também, certo? Então, segundo o dicionário, o ato de você poupar, o efeito de você poupar, é você separar dinheiro, você separar algum dinheiro para você utilizar no futuro, seja com o objetivo que você já tem em mente ou com o objetivo que você ainda não tem em mente, você só está separando para alguma coisa que possa acontecer, por exemplo, certo? Mas a poupança também é um investimento de renda fixa que hoje tem uma das piores rentabilidades do mercado, entre os investimentos de renda fixa que existem, ele está com uma das piores rentabilidades do mercado. E ele só rende, né, para piorar, essa rentabilidade acontece apenas no aniversário. Ou seja, se você coloca R$ 1.000 hoje na poupança, esse dinheiro só vai render daqui a 30 dias, né, quando der exatamente o mesmo dia do mês que vem. Enquanto outros investimentos rendem ao longo desse caminho, você não precisa esperar 30 dias para que o dinheiro renda alguma coisa, tá certo? E se você tirar antes dos 30 dias, o seu dinheiro não vai ter rendido nada, tá legal? Então, por outro lado, a poupança ela te permite sacar dinheiro mesmo no mesmo dia. Então, se por algum motivo você precisou do dinheiro hoje, você pode sacar esse dinheiro mais cedo, certo? E também tem outros investimentos que possam fazer a mesma coisa. Mas, Yuri, por que as pessoas deixam o dinheiro na poupança se tem outros investimentos que rendem mais e podem fazer essa mesma coisa, né? Tem essa mesma função de tirar o dinheiro antes, caso eu precise. Porque simplesmente as pessoas não têm esse conhecimento, elas não sabem que tem esses outros investimentos onde elas têm esse mesmo efeito de tirar o dinheiro quando precisarem e o dinheiro ainda rende mais. Então, falta de conhecimento e hábito são os dois principais motivos das pessoas ainda deixarem dinheiro na poupança, certo? Então, uma coisa muito interessante é que as pessoas acreditam ainda que a poupança ela sempre rende 0,5% ao mês, né? Ela rende 6% ao ano. E por que isso? Porque quando a poupança foi criada, lá no século XIX ainda, né, pelo imperador Dom Pedro II, ele criou a poupança foi criada e ela tinha essa remuneração na época de 0,5% ao mês, que dava mais ou menos ali 6% ao ano. O problema disso é que as regras da remuneração da poupança mudaram em 2012. Então, hoje em dia, a poupança não rende mais necessariamente esses 6%, certo? A poupança hoje ela rende 70% da taxa Selic. Então você deve ter ouvido falar que a Selic subiu, né? Nesse momento que eu estou gravando aqui o vídeo, a Selic está em 11,75%. Então ele rende 70% da Selic se a Selic estiver abaixo de 8,5% e se a Selic estiver acima disso, aí ela vai travar nos 6%. Yuri, não entendi muito bem, vamos lá. Imagine que a Selic está em 2% ao ano como ela estava no começo de 2021. Quando a Selic está em 2% ao ano, a poupança está rendendo 1,4%, que dá 70% da Selic. Então a poupança na época estava rendendo 1,4%, enquanto as pessoas achavam que ela estava rendendo ainda 6%. Então veja, ela estava rendendo um quarto do que a grande maioria das pessoas que deixa dinheiro na poupança achava que ela estava rendendo. Então, basicamente é um enorme prejuízo, especialmente considerando que a inflação foi bem maior que isso no ano 2021, tá certo? Então, isso é o que é a poupança, né? É um investimento de renda fixa que é o mais prático para a maioria das pessoas. Simplesmente você coloca dinheiro no banco, na caderneta de poupança. O banco ele é obrigado, ele por lei não pode cobrar taxa. Então, basicamente, se você coloca na poupança do Banco Itaú, do Santander, do Banco do Brasil, da Caixa, eles vão render a mesma coisa, certo? Não há variação na rentabilidade da poupança que você coloque nesses outros investimentos, diferentemente nesses outros bancos, certo? Não importa o banco que você coloque, ele vai render a mesma taxa que rende em qualquer outro banco, tá certo? Então, isso é a poupança. Isso é o que a poupança faz. Você pode tirar quando você precisar. Você tem essa rentabilidade que eu falei. Mas o que não é a poupança? O que não é a poupança? A poupança não é a única solução que existe para você deixar o seu dinheiro que você vai precisar ao longo do dia a dia. Então, muita gente coloca dinheiro na poupança porque é aquele dinheiro que fica separado para um gasto do dia a dia, um gasto que possa aparecer. Outras pessoas deixam como reserva de emergência, né? Você deixa aquele dinheiro ali para caso você passe por alguma emergência, você usa o dinheiro que está ali na poupança. Então, são dois objetivos que você pode utilizar
que a maioria das pessoas utiliza a poupança. E como eu falei, as pessoas só fazem isso porque tem falta de conhecimento, que existem outros investimentos que eu vou citar aqui, que você pode retirar o dinheiro antes, né? Tem essa mesma função de liquidez, que é o que se chama liquidez, você poder resgatar o dinheiro a qualquer momento, né? Alta liquidez, e ela tem a rentabilidade maior que a poupança, tá certo? Então, Yuri, quais são esses outros investimentos que poderiam substituir a poupança, por exemplo, né? Bom, primeiro tudo, como eu falei, a poupança significa essa questão de você separar dinheiro, né? Mas não necessariamente você precisa separar na poupança. Você pode poupar dinheiro em algum lugar que não seja a poupança, né? Assim como a Gillette, que virou sinônimo de lâmina de barbear, a gente chama de qualquer lâmina de barbear de Gillette, mas não necessariamente toda lâmina de barbear vai ser Gillette, e também não quer dizer que só existe ela no mercado e não quer dizer que ela seja a melhor do mercado. É apenas como a maioria das pessoas conhece hoje. Como Nescau, você chama chocolate de Nescau, chama cotonete, hastes flexíveis de cotonetes e por aí vai, porque é aquela marca que se fortaleceu, aquele nome que você utiliza para se referir ao conjunto. Então, mesma coisa, a poupança, né, é um tipo de investimento que não é bom, né, é um investimento ruim, a rentabilidade é baixa e tem alternativas melhores que ela, mas a maioria das pessoas ainda deixa dinheiro lá, porque associa o efeito de poupar, separar dinheiro com aquilo dali, tá legal? E por que você saber disso é uma oportunidade? Porque agora que você entende que você pode poupar dinheiro, que você pode separar dinheiro com algum objetivo em outro lugar, você tem a possibilidade de fazer seu dinheiro render mais colocando naquele outro lugar, tá certo? Então, primeiro de tudo, quais são alguns investimentos claros que você pode substituir a poupança por eles e ter o seu dinheiro rendendo muito mais? O primeiro deles, o mais prático deles, é colocar dinheiro na conta corrente do Nubank. Então, se você abre uma conta no Nubank e você coloca dinheiro lá na conta corrente, o seu dinheiro já vai render 100% do CDI, que atualmente está em aproximadamente 11,65% ao ano, certo? Enquanto que a poupança está hoje em 6% ao ano, o CDI, 100% do CDI, seria 11,65% ao ano, que é quase o dobro. Então imagine ver seu dinheiro render o dobro do que ele está rendendo na poupança, somente porque você mudou seu dinheiro de um lugar para o outro. Aí você pergunta, mas Yuri, a conta corrente no Nubank, eu posso criar, ela é gratuita? Sim, ela é gratuita. Mas Yuri, eu posso colocar a conta corrente no Nubank, eu posso usar e eu posso tirar o dinheiro quando eu precisar? Sim, porque ela é uma conta corrente, como qualquer outra conta corrente que você possa transferir dinheiro assim que você precisar dele. Então, seu dinheiro, simplesmente, só de você tirar da poupança e colocar na conta corrente do Nubank, por exemplo, seu dinheiro já passa a render, nesse momento, aproximadamente o dobro. Yuri, por que você fala nesse momento? Porque o CDI, ele segue a taxa Selic, ele fica ali próximo da taxa Selic, e a taxa Selic hoje tem 11,75% ao ano. E se acredita que na próxima reunião do Copom, que vai acontecer daqui a 45 dias aproximadamente, né? As reuniões acontecem a cada 45 dias, e eles definem quanto vai ser a taxa Selic, se vai subir, se vai manter, se vai cair. Essa reunião, se acredita que a próxima deve subir em aproximadamente 1% a taxa Selic, ou seja, ela iria passar para 12,75%, enquanto que, como eu falei, a poupança se manteria em 6% ao ano. Então, só de você mudar esse investimento, você já dobra a sua rentabilidade. Isso é fato, certo? Ponto simples. Ele tem a mesma característica de liquidez, você pode resgatar quando você precisar. Enfim, já é um investimento melhor do que a poupança. Outros investimentos que são melhores que a poupança e têm uma rentabilidade próxima da conta corrente do Nubank é o Tesouro Selic. Então, quando você investe no Tesouro Selic, você está emprestando dinheiro para o governo e tendo a rentabilidade que é Selic mais alguma coisa, certo? Selic mais uma pequena porcentagem. É basicamente a taxa Selic de modo arredondado, certo? Então hoje seria 11,75% ao ano. Daqui a 45 dias se acredita que deve subir, então seria 12,75% ao ano se os analistas, né, estiverem corretos e a taxa Selic subir 1%. Então o Tesouro Selic também é uma ótima alternativa para você colocar o dinheiro lá. Ele tem liquidez, ou seja, você pode resgatar o dinheiro no mesmo dia, se você precisar do dinheiro até meio-dia. E se você precisar depois de meio-dia, se você pedir para resgatar, para sacar o dinheiro depois de meio-dia, ele vai cair na sua conta em um dia útil, tá certo? Então, se você pedir para sacar na terça, ele cai na sua conta na quarta, tá legal? Se você pedir depois de meio-dia, se pedir antes, ele cai no mesmo dia, tá legal? Então, alternativas, conta corrente do Nubank, Tesouro Selic. Outra alternativa, CDB, que renda 100% do CDI. Um exemplo de CDB que rende 100% do CDI é o CDB do Banco Inter. Então você abre uma conta no Banco Inter, isso é super fácil de fazer, você leva minutos para abrir uma conta no Banco Inter, eles vão pedir alguns documentos, vão pedir para você tirar uma selfie do seu rosto, enfim, um passo a passo, né, para você cadastrar sua conta, para você criar sua conta, que é bem rápido. Depois disso você pode transferir dinheiro para o Banco Inter e começar a investir no CDB do Banco Inter, que rende 100% do CDI, ou seja, vai render a mesma coisa do Nubank, que vai render a mesma coisa, aproximadamente
do Tesouro Selic. Então são 3 alternativas de investimento que já rendem mais, já rendem o dobro nesse momento da poupança, certo? Então saber disso é uma oportunidade, porque se você vai deixar seu dinheiro na poupança ou você vai deixar seu dinheiro nesses investimentos, vai mudar o quanto você vai ter de dinheiro daqui a um mês, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a um ano, daqui a 2, 3, 5 anos. Então, para dar um exemplo para você entender melhor, se você coloca R$1.000 em janeiro de 2000, vamos dizer que você colocou R$1.000 agora, certo? Você colocou R$1.000 nesse momento, e daqui a um ano você colocou R$1.000 na poupança, e vamos dizer que eu coloquei R$1.000 na conta corrente do Nubank. Daqui a um ano, os seus R$1.000 vão ter virado R$1.060. Por quê? Porque vai ter rendido aproximadamente 6% ao longo dos próximos 12 meses, se a taxa Selic se mantiver constante, certo? Então, seus R$1.000 viram 1.060. Se eu coloquei os mesmos R$1.000, mas eu coloquei na conta corrente do Nubank, eu vou tirar R$1.110. 1.100 Bom, deixa eu fazer aqui a conta rapidamente. Eu vou tirar 11,75% vezes 1.000. Então eu vou tirar R$1.117,50 antes do imposto de renda, porque vai ter um imposto de renda sobre isso, certo? Então o imposto de renda nesse caso vai ser de 20%. Então se eu fizer aqui a conta, deixa eu pegar aqui por 0,8. Então eu vou tirar R$1.094 líquidos na minha conta. Ou seja, você colocou na poupança, você vai tirar daqui a um ano, você vai tirar R$1.060. Eu vou tirar líquidos na minha conta para eu poder usar com o que eu quiser, R$1.094. Então, nesse período de um ano, eu vou ter ganho R$34 já a mais que você, já depois de descontado o imposto de renda, certo? Ou seja, eu vou tirar mais de 3% a mais que você, já descontado o imposto de renda. Então, isso é uma oportunidade, se você sabe disso e outra pessoa não sabe, você vai ter uma rentabilidade melhor que ela. Você vai fazer o seu dinheiro render mais do que o dela, sem ter risco, porque, como eu falei, são 3 investimentos que têm baixíssimo risco, né? Então, o mesmo risco da poupança, basicamente. O Tesouro Selic, inclusive, é mais seguro do que a poupança. Esses 3 investimentos, diferentemente da poupança, eles rendem todo dia. Então, a poupança só rende no aniversário, eles rendem todos os dias, certo? Então, eles são melhores que a poupança em todos os aspectos: segurança, rentabilidade e liquidez, tá legal? Então, você colocar dinheiro nessas alternativas, você vai tirar mais dinheiro no final das contas, certo? Então, um exemplo de pessoas que colocaram dinheiro na poupança, dinheiro em investimentos que rendem um valor próximo à poupança, certo? Eu conheço algumas pessoas que colocaram dinheiro, não é na poupança exatamente, mas era em alguns títulos de previdência privada, eram alguns investimentos de previdência privada, que rendiam mais ou menos a mesma coisa da poupança. E nós fizemos um comparativo dos últimos 5 anos, quanto aquele dinheiro rendeu, com a rentabilidade dele aproximadamente igual à da poupança, e quanto teria rendido se a pessoa tivesse colocado em investimentos do Tesouro Direto, né? Seja Tesouro Selic, seja Tesouro IPCA+, que é um investimento do Tesouro que protege contra a inflação, ele rende IPCA, que é o principal índice de inflação do país, mais alguma coisa, nesse momento mais de 5%, então é IPCA mais 5%. Então vamos dizer que o IPCA foi de 10% no ano, como foi o caso do final de 2021, o IPCA rendeu ao longo de 2021 10% ao ano. Então se a pessoa colocou no investimento que rende IPCA mais 5%, a pessoa tirou 15% no ano de 2021, enquanto que na poupança ela teve uma rentabilidade de aproximadamente 4%, certo? Ao longo do ano, acumulado ao longo do ano. Então essa é uma diferença muito grande. E se você sabe disso, né, como eu falei, essas pessoas colocaram dinheiro nesses investimentos de previdência privada que rendiam um valor aproximadamente igual ao da poupança, elas tiveram uma rentabilidade que ficou muito aquém, muito abaixo de investimentos que ela poderia ter feito que são mais seguros do que a poupança, como é o caso do Tesouro Selic. E inclusive, se ela queria fazer um investimento para 3 anos, para 4 anos, para 5 anos ou mais, ela poderia ter escolhido pelo Tesouro IPCA, que teria rendido ainda mais do que o Tesouro Selic, certo? Mas é claro, o IPCA+, você tem que ter um certo cuidado, porque você deve investir apenas se o seu objetivo é tirar no vencimento. Se o seu objetivo é tirar naquela data do vencimento que vai aparecer para você no Tesouro Selic, que nesse caso o Tesouro IPCA+, mais próximo de vencer é 2026. Então, se quer investir em IPCA+, coloque seu dinheiro, mas tenha ciência que o ideal é que você tire em 2026, não tire antes. Já se você tem a pretensão de tirar antes, é melhor colocar no Tesouro Selic, certo? Dito isso, fazendo investimento tendo colocado dinheiro nesses investimentos, você teria tirado mais dinheiro do que deixando apenas na poupança, certo? Então, por que investir
gera mais benefícios do que a poupança dos bancos, né? Porque, primeiro tudo, quando você faz esses investimentos, como eu já falei, você tem mais rentabilidade do que a poupança. Mas mais do que isso, se você pensa no longo prazo, se você pensa em períodos maiores do que apenas 6 meses, um ano, você pode começar a colocar dinheiro em outros investimentos, como eu já citei aqui o IPCA+, que vai ser um investimento mais para 4 anos, por exemplo. Ou você pode pensar mais um longo prazo um pouco maior, como 7 anos, 8 anos ou mais, né? Que é o que eu chamo de longo prazo, tudo acima de 7 anos é o que eu considero como longo prazo. Para algumas pessoas, 2 meses é longo prazo, eu considero apenas 7 anos ou mais como longo prazo, que é um dinheiro que você, literalmente, para você perder de vista, para você não se preocupar com ele, para você não utilizar a qualquer momento, digamos assim, que você vai precisar a qualquer momento. Não é esse tipo de dinheiro, é 7 anos para cima, certo? Então, nesse caso, é melhor você considerar investimentos como fundos imobiliários e ações. Por quê? Porque as ações, no mundo todo, né, foi feito um estudo que as ações tiveram uma rentabilidade maior do que a renda fixa. Yuri, por que as ações tiveram uma rentabilidade maior do que a renda fixa no longuíssimo prazo, ao longo de décadas? Porque pensa o seguinte, o que é que gira a economia? É o governo que pega seu dinheiro seu emprestado para utilizar para os gastos da máquina pública, para gastar com educação, para gastar com salário de políticos, para gastar com a infraestrutura, para gastar com alguma obra, para gastar, enfim. É isso que gira a economia? Ou são as empresas que criam mouses, que extraem minérios, que fabricam, que fazem a comida que você consome, fazem pão, que fazem computador, que fazem laptop, que fazem, enfim, luz e tudo mais. Então, as empresas são que giram a economia. Aconteçam guerras, aconteçam crises, aconteça o que acontecer no mundo, são as empresas que vão girar a economia, que vão criar novos produtos, que vão inovar, que vão criar novas fábricas, que vão contratar novas pessoas, que vão juntar duas empresas, né? Que vão comprar outras empresas, que vão fundir, que vão, enfim. São as empresas que giram a economia, tanto no Brasil como no mundo. Por isso que se você tem a visão de longo prazo e investir no longo prazo, a rentabilidade maior que você pode ter vai ser através de ações, fundos imobiliários e outros investimentos que são classificados como renda variável, certo? Como eu falei, a poupança é um tipo de renda fixa e renda variável é quando você investe em um projeto, seja o projeto um fundo imobiliário, onde você está investindo num shopping center, num galpão logístico, numa laje corporativa, seja em empresas, onde você está investindo literalmente nas maiores empresas do Brasil ou do mundo. Você pode investir tanto nas empresas aqui do Brasil, como Magazine Luiza, Banco Santander, Banco Bradesco, inclusive, diga-se de passagem, você prefere colocar seu dinheiro na poupança, que o seu dinheiro vai render ali aqueles 6% ao ano, ou você prefere se tornar sócio do banco, onde você sabe que o banco está pegando aquele seu dinheiro a 6% e emprestando para outra pessoa, para financiar uma casa, por exemplo, né? E ter uma rentabilidade muito maior, cobrando juros muito maiores que esse. Qual é melhor, você ser sócio do banco ou você ser apenas cliente do banco, ser apenas consumidor do banco, né? Você prefere ser o quê? Prefere ser sócio e cliente ou apenas cliente, né? Eu, pessoalmente, prefiro ser sócio e cliente de alguns bancos. Então, por isso que, inclusive, eu invisto em alguns bancos. Então, dito isso, quando você percebe isso, você começa a entender que, caramba, eu não preciso ser só cliente das maiores empresas do Brasil, eu não preciso ser só um consumidor, eu posso também ser sócio delas. Porque é lógico, se o banco paga isso aqui de rentabilidade para você, para ele usar seu dinheiro, e ele empresta para outra pessoa isso aqui, e ele tem essa diferença toda aqui de juros que ele está recebendo, é lógico que o lucro dele vai ser bem maior. E é lógico que sendo dono do banco, né, sendo um dos sócios do banco, que é o que você consegue quando você investe em ações, você passa a ter parte do lucro do banco também, certo? O banco distribui o lucro, os bancos que estão negociados na bolsa, eles distribuem parte do lucro deles para os acionistas, para os sócios, para os donos, que são vocês, quando vocês compram a ação de um banco, certo? Feito esse exemplo, voltando para cá, então você pode ser dono das maiores empresas do Brasil e dono das maiores empresas do mundo, especialmente através de ETFs, que são fundos de índice, certo? Eu não vou entrar muito aqui no tópico, mas basicamente você pode investir numa carteira já montada de ativos, já com várias ações, através de um ETF. Então tem um ETF, o principal índice da Bolsa Americana é o SP500, que pega as 500 maiores ações dos Estados Unidos. Yuri, como é que eu faço para investir nas 500 maiores ações dos Estados Unidos, sem eu ter conta nos Estados Unidos, sem eu gastar uma fortuna, sem eu, enfim, ter que comprar cada ação, cada uma das 500 ações? Você investe no ETF, que é um fundo de índice, ele replica o índice das 500 maiores ações. Então, você colocando dinheiro lá, você vai ter a rentabilidade desses investimentos. Um exemplo de ETF que replica esse índice americano é o IVVB11, certo? Isso não é nenhuma recomendação de compra, é apenas um exemplo, mas esse ETF replica esse índice aqui que tem as 500 maiores ações dos Estados Unidos. E diga-se de passagem, os principais fundos americanos, né, fundos ativos de grandes gestores que tentam comprar e vender ações no mercado ativamente, esses fundos, 85% deles, 92% deles aproximadamente,
teve uma rentabilidade pior do que esse índice, que é o SP500, ao longo dos últimos 15 anos. Ou seja, se você colocou seu dinheiro apenas no ETF que replica esse índice americano, das 500 maiores ações dos Estados Unidos, você teve mais chance do que 92% dos fundos americanos, que são geridos por, enfim, grandes gestores, né, de ter uma rentabilidade maior do que eles. Então, basicamente, você não tem o trabalho de pensar, escolher uma ação, de escolher um ativo, somente colocar seu dinheiro nesses ETFs que replicam esse índice, fez com que você tivesse uma rentabilidade maior do que esses bancos, certo? Isso é muito importante porque você vai gastar menos tempo e você vai ter uma probabilidade alta de ter uma rentabilidade maior do que vários dos maiores gestores do mundo, tá legal? Então, feito esse parênteses, quando você entende isso, você consegue separar dinheiro para investir, não só para curto prazo, mas também para médio prazo e longo prazo, certo? Outra coisa importante, muitas pessoas, por confiarem na poupança, por ouvirem falar da poupança, seja pelos seus pais, enfim, por ter esse hábito de considerar a poupança como um investimento, as pessoas acabam pensando, poxa, se eu ficar juntando dinheiro na poupança e pensando na aposentadoria, separa, por exemplo, R$1.000 todo mês, deixo na poupança com foco na previdência. Isso é uma boa ideia? Isso não é uma boa ideia. Por quê? Porque, como eu falei, o teto da poupança, o máximo que ela pode render hoje, é 6% ao ano, certo? Ela pode render menos que isso, mas ela não pode render mais que isso. Então, se você quer separar dinheiro, focando para longo prazo, focando na previdência, algo nesse sentido, e você vai colocar na poupança, você está correndo um sério risco. Qual é o risco que você está correndo? O risco se chama inflação. Se a inflação tiver igual a 6% e o seu dinheiro render 6%, que é o máximo que ele pode render na poupança, o seu dinheiro não vai ter rendido nada, certo? Por quê? Porque ele rendeu 6%, mas a inflação foi 6%, então ficou uma coisa por outra, né? Então você não teve um lucro real. Já se você coloca em investimentos que podem render mais do que 6%, você vai ter lucro real, tá legal? Então isso é importante por quê? Porque as pessoas que pensam, vou colocar meu dinheiro na poupança, vai estar rendendo alguma coisa aqui, elas estão perdendo para a inflação, isso é quase certo. A inflação em 2021, por exemplo, foi de mais de 10%, 10,05%. Então, quem colocou dinheiro na poupança e viu o seu dinheiro render ali 4% ao longo do ano acumulado, viu que ele rendeu 0,4%, mas o preço dos produtos subiu 10%, então não adiantou de nada. Você teve mais dinheiro, você teve um valor maior, né, no final no banco aparece para você que você teve um valor maior em dezembro de 2021, em relação ao que você tinha em janeiro, porém, no final de ano, em dezembro, as coisas custavam muito mais, custavam 10% a mais do que elas custavam em janeiro. Então você, de certo modo, perdeu dinheiro, tá certo? Apesar de ter visto um valor maior, aquele valor maior pode comprar menos coisas, então você perdeu dinheiro na prática. Enquanto isso, se você investe em ações, se você está investindo em empresas, imagine que quando há algum aumento do custo de alguma coisa, por exemplo, você compra pão, todo dia de manhã você vai na padaria comprar pão, certo? O pão vamos dizer que o pão você gasta R$10 de pão toda manhã, para você comprar os pães que você vai comprar. Agora imagine o seguinte, você vai comprar R$10 em pão, só que no ano seguinte, de um ano para o outro, o preço da gasolina subiu. E o trigo que o padeiro usa para fazer o pão, ele não chega de graça na padaria. Ele precisa ser transportado até a padaria, certo? As matérias-primas que o padeiro usa são transportadas até a padaria. Então, o preço de gasolina. Então, se a gasolina sobe, o padeiro vai ter que subir o preço do pão. Ele não pode te vender o mesmo preço, ele vai ter que subir, certo? Vamos dizer que agora outra coisa que subiu, o preço do trigo subiu. Então, está acontecendo esse conflito aí, né? Rússia e Ucrânia. E a Rússia é um grande exportador de trigo. Então, se a Rússia exporta trigo e agora o trigo tá mais escasso, né, estão acontecendo sanções e o trigo está mais escasso, o padeiro o trigo fica mais caro. Ele é uma commodity, ele fica mais caro. O padeiro vai continuar comprando trigo. O pão que o preço que o padeiro vende o pão vai ter que subir também. Então vai ter que subir por causa da gasolina, vai ter que subir por causa do trigo. E o salário mínimo, ele fica constante, ele fica igual? Não. O salário mínimo também sobe. Em 2021 subiu aproximadamente 10% também. Ou seja, esses três fatores, né? Agora a mão de obra subiu, eu vou ter que colocar esse preço no pão. Então você que comprou o pão no ano passado por R$10, você comprava R$10 de pão toda manhã, você esse ano vai gastar talvez R$11, talvez R$12, talvez um pouco a mais. Mas veja da perspectiva do padeiro. O padeiro conservou a margem de lucro dele, porque ele conseguiu repassar esses aumentos de preço para você que é consumidor. A mesma coisa acontece com as empresas da bolsa. Se o transporte sobe de preço por causa da gasolina, se a matéria-prima sobe de preço, se o salário sobe de preço, as empresas da bolsa elas conseguem
colocar esse preço maior para o consumidor, né? Para um banco, o que é que um banco faz? Ele sobe um pouco os juros que ele cobra no financiamento, no empréstimo, e aí ele consegue proteger sua margem de lucro. Uma Magazine Luiza da vida, ela sobe um pouco o preço dos produtos e ela também consegue proteger, sobe um pouco o preço do frete, por exemplo, e ela consegue proteger sua margem de lucro. Então, quando você investe em empresas da bolsa, você automaticamente está se protegendo, de certo modo, contra a inflação, porque elas conseguem proteger sua margem de lucro subindo seus próprios preços. Elas sobem de preço, repassando para o consumidor aquela inflação que aconteceu. E não só a inflação, mas imposto também. Então muita gente pensa assim, os empresários têm que pagar mais caro, mais impostos, mas o empresário ele apenas recolhe o imposto, né? Se o imposto sobe para ele aumenta o preço dos produtos, vende mais caro para o consumidor. Então é o consumidor quem está pagando aquele imposto. Por isso que investir em ações te protege contra essas oscilações também da inflação, certo? Mesma coisa para fundos imobiliários. Os fundos imobiliários que tem galpão logístico, que tem laje corporativa, que tem shopping center, eles são renegociados geralmente anualmente, né, ou semestralmente ou anualmente, com base nos principais índices de inflação, seja IPCA ou IGPM. O que significa, Yuri? Significa que se a inflação subir, é só o fundo imobiliário subir o valor do aluguel, né, para os inquilinos dele, e aí ele compensa, mantém a margem de lucro dele. Então investimentos como ações e fundos imobiliários, eles têm uma proteção maior contra a inflação. Tá legal? Então, se você quer pensar em longo prazo, você tem que buscar esses investimentos que te protegem contra a inflação e não investimentos que não te protegem contra a inflação, como é o caso da poupança. Tá legal? Bom, eu já falei que tem alguns investimentos que são melhores que a poupança, nesse sentido, não é tanto de curto prazo como de médio prazo. Tem o CDB do Banco Inter, tem CDB de outros bancos que rendam 100% do CDI e tenham liquidez diária. Tem o Tesouro Selic. Tem a conta corrente no Nubank, certo? São vários investimentos que têm essa função. Yuri, como é que eu faço para investir em um deles? O mais prático eu diria que seria você abrir conta corrente no Nubank. Você abre uma conta no Nubank, transfere seu dinheiro para lá, pega o dinheiro que está na poupança e coloca lá. E você vai fazer o seu dinheiro render, nesse momento, render o dobro do que ele está rendendo na poupança, né? Como eu falei, a taxa Selic, né? Enfim, o dinheiro que está no Nubank, ele rende de acordo com a Selic, rende de acordo com o CDI, né? Ele está em 11,75%. A Selic está em 11,75%, enquanto que a poupança hoje está 6%. Então ele vai render automaticamente o dobro. É claro que nesse caso vão ter, como eu já falei, imposto de renda e vão ter, vai ter imposto de renda que não tem na poupança. Porém, ainda assim rende mais do que a poupança. Tá legal? Então, essa é a maneira para você separar dinheiro para você investir, colocando em alguns desses investimentos. Depois que você faz isso, você vai olhando para médio e longo prazo. Médio prazo, idealmente, um investimento que seja IPCA+, que proteja o seu dinheiro contra a inflação, e você idealmente não vai tirar ali antes do vencimento, né, antes do investimento acabar. E o longo prazo você vai olhar para ações, fundos imobiliários e inclusive ETFs, investimentos de renda variável, ou seja, você está investindo em projetos, né, está investindo em negócios ou em imóveis, no caso de fundos imobiliários, e você está procurando ter um crescimento a longo prazo, procurando ter uma segurança maior, que o seu investimento vai estar protegido contra a inflação, que é uma coisa que não acontece na poupança, certo? De maneira geral, isso não acontece na poupança. E aí você vai ver seu dinheiro render mais, você vai conseguir no futuro criar renda passiva, criar renda extra, porque ações e fundos imobiliários eles pagam dividendo, né? Então a ação, ela em alguns momentos do ano as ações das empresas da bolsa, elas pagam parte do lucro para o acionista, isso se chama dividendo. E os fundos imobiliários costumam pagar mensalmente rendimentos, que é basicamente a mesma coisa que dividendos, certo? Então tanto fundos imobiliários como ações da bolsa te pagam renda passiva, te geram renda extra. No momento que você compra um fundo imobiliário, você comprar um fundo imobiliário essa semana, no mês que vem, quase certamente você já vai receber os seus primeiros rendimentos, né, os seus primeiros proventos daquele investimento que você fez. Se não no mês seguinte, no mês posterior àquele, depende da data que você compra o fundo imobiliário. Mas inevitavelmente em um mês ou dois você já vai começar a receber seus primeiros rendimentos, seus primeiros proventos, sua primeira renda extra vinda dos seus investimentos. E isso é interessante porque te motiva a investir também. Muita gente começa a investir e tem a desmotivação. Poxa, não estou vendo meu dinheiro crescer, não está rendendo tanto quanto eu queria. Mas no momento que você vê aquela renda extra caindo na sua conta, que cai direto na conta corrente, os rendimentos do fundo imobiliário, por exemplo, você começa a motivar. Caramba, que legal, botei R$1.000, esse mês já caiu 10, no mês seguinte caiu mais 10, no mês seguinte mais 10 e por aí vai. Se eu colocar 2.000, vai cair R$20 e por aí vai. Enfim, tem vários fundos imobiliários, várias opções de fundos imobiliários, eles começam, a cotação deles, né, o preço deles começa a partir de R$9, certo? A maioria deles fica em torno de R$100, 100 e alguma coisa, mas tem alguns fundos imobiliários, como é o caso do MXRF11, que isso aqui não é nenhuma recomendação de venda, é apenas um exemplo,
né? Recomendação de compra, melhor dizendo, é apenas um exemplo. MXRF11 é um fundo imobiliário que ele paga, que ele custa R$9, né? Aproximadamente R$9, 9,16 da última vez que eu olhei. Então, com R$9 você já consegue comprar um fundo imobiliário, já consegue receber dividendos, né? Receber rendimentos no mês seguinte. Então, esses investimentos são melhores opções do que a poupança, se o seu objetivo é longo prazo, se o seu objetivo é criar renda extra, se o seu objetivo é atingir os seus primeiros R$20.000 investidos. Tá legal? Começa a separar dinheiro numa conta corrente no Nubank, no CDB do Banco Inter, no Tesouro Selic, depois passa para o investimento de médio prazo, que vai ser o caso de um Tesouro IPCA+, com o vencimento mais próximo possível, nesse caso 2026. Depois disso você vai para longo prazo, com ações, fundos imobiliários, ETFs, né? E se você for o tipo de pessoa que é mais ansiosa, que tem mais medo, que tem mais insegurança de começar a investir em renda variável, o que eu recomendo é, primeiro, lógico, você vai montar sua reserva, né? Vai separar essa sua poupança, que não vai ser na poupança, vai ser na conta corrente do Nubank, por exemplo. Feito isso, né? Separando seus primeiros, digamos, R$20.000, separou os primeiros R$20.000, você investe, começa a investir em fundos imobiliários, porque no mês seguinte eles já começam a te pagar esses rendimentos, essa renda extra que vai aqui na sua conta. Então, se você começar a separar dinheiro hoje, começou a juntar os 20 mil, depois começou a colocar em fundo imobiliário, rapidamente você vai ter R$20.000, seus primeiros R$20.000 investidos, né, no Nubank, nesse caso, que pega o seu dinheiro e investe em títulos públicos, então você vai ter os seus primeiros R$20.000 investidos e de maneira segura, e você vai estar gerando renda extra todos os meses com os fundos imobiliários que você vai comprando, vai investindo, e o dinheiro vai caindo na sua conta a cada mês. Tá legal? Então esses são passos que são muito importantes para quem tem medo de investir, quem tem insegurança, quem não sabe por onde começar. Esse é o beabá, esse é o passo a passo para você começar a investir. Separou os primeiros 20 mil, por exemplo, na conta corrente no Nubank, separou esse primeiro dinheiro, depois ir para a renda variável. Minha recomendação, se você tem medo, tem insegurança, é ir por meio de fundos imobiliários primeiro, né? Que você vai receber essa renda passiva, começar a receber renda passiva a partir do mês seguinte. Isso vai te dar mais segurança e mais confiança de continuar investindo. E quando você recebe essa renda extra, você se preocupa menos que o preço do título caiu. Se você comprou um fundo imobiliário que ele custa R$100, mas ele te paga, por exemplo, todo mês R$10, não, R$10 seria muito, ele te paga todo mês R$1, por exemplo, né, que é 1%, você fica mais tranquilo, estou recebendo minha renda aqui, minha renda é passiva, todo mês eu recebo R$1. Então, se ele cai de R$100 para 90, você não se preocupa tanto, porque você sabe que no mês seguinte você vai continuar recebendo aquela renda de R$1 ali proporcionalmente, né? Ah, Yuri, R$1 é pouco, quero receber 10, então você investe 1.000. Yuri, quero receber 100, então você investe 10 mil e por aí vai. O valor é proporcional, nesse caso, exemplo de 1%, que é o quanto os fundos imobiliários estão pagando em média em renda passiva mensalmente, tá legal? Então, aproximadamente hoje está em 1%. Então, dito isso, essa é a maneira que eu faria, né? Se eu estivesse começando a investir, eu quisesse separar meus primeiros R$20.000 investidos de maneira segura e receber renda passiva mensalmente, seria isso que eu faria, esse passo a passo, tá legal? Foi isso por hoje, pessoal, obrigado por participarem. Nós nos vemos na próxima live, na quinta-feira, às 20h30. Tchau, tchau.